Bom, essa aula aqui agora vai ser do aplicativo de viagens que a professora de vocês pediu. Então eu vou criar um aplicativo. Cadastro de viagens. Um aplicativo em branco. Esse aplicativo a gente vai ter que fazer o mesmo esquema do outro, que é criar um sistema de registro, de login. Só que esse eu vou variar algumas coisinhas. Eu vou colocar em vez de usar o pop-up, eu vou usar as páginas para inserir novas viagens. Então o index a gente vai deixar como tela inicial do programa. Para quando a pessoa acessar o seu aplicativo, ela cair direto no index. Então primeiro de tudo aqui no index eu vou configurar a coluna. Vou adicionar um grupo. E esse grupo aqui a gente vai chamar de navbar. Eu vou seguir meu padrão mesmo, que fica mais fácil para mim me localizar depois. Esse container aqui vai ficar como linha. Se eu não me engano é essa aqui. O alinhamento do container. E vou adicionar dois botões aqui para a gente testar. Bom, é isso que a gente quer. Vou adicionar um texto agora também. Na barra de navegação a gente vai arrastar o texto para cima. E desmarcar a opção para ele esticar a largura com o conteúdo. Vai ficar assim, ó, tudo alinhado no canto. Aqui na navbar a gente coloca um gapzinho de uns... Vou colocar 5. Só para espaçar um pouquinho. Selecionando a navbar aqui de novo. A gente vai colocar um padding. E o padding ele é um espaçamento no interior do componente. A margem é do lado exterior do componente, ou seja, do lado de fora. Eu vou colocar a largura na esquerda e na direita de 5. Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Ficou uma frestinha aqui bem pequenininha no canto. E do lado de cá também tem uma frestinha, ó. Pequena fresta. Aí esse texto aqui eu coloquei só para ele esticar. Depois a gente coloca alguma coisa, o nome do aplicativo, né? Cadastro de viagens, né? Cadastro de viagens. Como se fosse o logotipo ou o que a gente for pôr para definir. Vou colocar no... Então, primeiro a gente pega o texto. Coloca... E travando o bubble aqui. A gente vem em layout daquele texto. Vou colocar o nome aqui para o logo. A gente pode pôr uma imagem também, o que a gente quiser. A gente vai colocar aqui, vai ter uma altura fixa. Vou colocar em porcentagem, vou colocar 100%. Ou seja, ele vai ocupar 100% do espaço desse componente aqui. Se esse componente for maior, ele vai esticando. É no mesmo esquema de programação para web, né? HTML, CSS. Um negocinho chato. Então agora esse componente que já está mais ou menos bonitinho. Eu vou editar esse primeiro botão. Vou colocar para login. Registro. Vamos trocar os nomes dele. O nome deles. BTN registro. Então, vou colocar um padrão menorzinho aqui, né? BTN é só uma abreviaçãozinha para botão, tá? Eu usava em outros programas, então vou seguir esse padrão que depois eu me localizo melhor. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, se quiser seguir o padrão de vocês ou criar um padrão novo, seguir alguma normativa que existe. Sigam o coração de vocês. Agora a gente já tem a navbar, que vai ser a tela inicial do programa. Inclusive eu vou deixar isso aqui um pouquinho maior. Aqui a gente tem nos estilos padrão, o body são esses tamanhos aqui, tipo 12, 14, é o tamanho da letra, né? O tamanho da fonte. E o heading, eles são textos programados para ter um tamanho padrão como se fosse cabeçalho. Então o heading 1 ele vai ser gigantesco e o heading 6 ele vai ser pequenininho. Então a gente usa aí, pega o coração para fazer. Vou deixar ele negrito, mudar a cor do texto para colocar um azul. Seguir o mesmo padrão a página. Não quero entrar muito em detalhe na parte de
de layout aqui, porque a ideia é mostrar mais a lógica. Então, para não ficar muito grande o vídeo, vamos dar sequência aqui. Bom, a página inicial acho que assim tá bom. Tem muita coisa pra gente colocar. A gente pode colocar um texto aqui mostrando o que o aplicativo faz, colocar imagens, o que a gente quiser. Vai ser a página inicial do programa. Então o index a gente vai manter como a página inicial. A gente vai criar agora o registro. Vai criar. Eu criei a tela de registro primeiro, mas a gente vai mexer no banco. Eu acho que é interessante a gente já estar com isso aí pronto. Então a gente já tem por padrão o banco de dados usuário, né, user. A gente vai só adicionar nome, vai ser um texto. Não consigo digitar o e-mail, tá? Eu vou deixar o nome, usuário, vai ser um texto também. O e-mail vai ser o login, né? A gente já tem a senha, só que o Bubble não mostra pra gente por questão de segurança. Um pouco desnecessário, mas tudo bem. E aqui a gente vai ter a viagens. Vou colocar viagem. Seguir um padrão, né? Aqui tá o usuário, não usuários, então vai ser viagem. A viagem ele já vem com esses 4 campos padrão. Então a gente vai colocar os campos que o professor tinha pedido, que seria país. A gente pode usar outros tipos de texto aqui, tipo uma lista de países, para eu não digitar um país que não existe. Mas eu vou deixar como texto porque fica mais simples. Futuramente a gente pode trocar isso. Então, país, cidade, vai ser texto também. Local, seja o ponto turístico. Imagem, que vai ser do tipo image. E já foi visitado ou realizado. E vai ser do tipo sim e não. Então agora a gente já tem o banco basicamente pronto. Só vou trocar aqui para não, por padrão. A gente pode trocar, deixar sim, pode deixar sem definir. Eu vou colocar assim porque eu achei bem interessante do primeiro vídeo, porque quando a gente registra uma viagem, a gente, no caso na lista de tarefas, né, a gente registrava a tarefa na intenção de tipo concluir ela depois, não registrar uma tarefa que a gente já concluiu. Mas também pode ser isso aí, depende da usabilidade do aplicativo de vocês. Então já está criado o nosso banco. Agora o registro, a gente vai adicionar. Eu vou seguir o mesmo padrão, então deixa eu voltar aqui no index. Vou só copiar essa navbar aqui porque eu não quero ter que ficar refazendo. Ela já está bem legalzinha, ó, a formatação dela. Então vem aqui, colo ela. Ela ficou assim porque eu não corrigi a página aqui, o registro. Vou tirar um pouco o zoom. Eu não modifiquei a página para alinhar ele, né? Então eu coloco alinhar por coluna, jogo lá em cima, coloco aonde que é no componente. No componente eu tenho que tirar aqui. Esse elemento não vai ter uma largura fixa, então ele vai esticar. E a altura dele ele vem aqui 280. Eu vou colocar aqui para ele. Ele já está marcado. Ah, aqui é a altura mínima. A gente tem que arrancar. Porque se a gente, que nem ele estava 200 e pouco, ficou com o tamanho 200 e pouco aqui. Ele estava com uma largura mínima. Esse aqui eu também não gosto de deixar porque depende do tamanho da tela, ele vai esticar. Então nosso navbar aqui já está pronto, copiado, bonitinho, né? Então a gente já tem um esquema aqui da tela de registro. Agora a gente vai colocar um outro grupo. Esse grupo aqui, ele vai ser forma e registro. É o formulário de registro que a gente vai ter. Ele vai ser do tipo coluna, porque os itens vão ficar um em cima do outro. E para registrar, deixa eu só conferir o que a gente colocou. A gente vai ter o nome, o usuário, o e-mail e a senha. Então, vamos lá no design. Vamos adicionar input.
vou colocar um input só e depois vou copiar e colar várias vezes. Eu não quero ter que ficar refazendo. Agora aqui, ó, eu seleciono o form registro. Vou colocar um gap primeiro, só para a gente já conseguir ter uma visualização melhor. Nossos componentes já estão passados. Eu vou selecionar eles do A até o... Tá meio fora de ordem, mas tudo bem. Vou centralizar eles no meio do container, né? Esse container aqui, esse grupo. Eu não vou deixar ele ter a largura fixa. Você vai ajustar com o conteúdo. E ele vai ficar no centro. Eu vou adicionar um texto aqui também. Registrar novo usuário. E vou usar o reading 6. Já tem um título aqui para o nosso grupo. Tem um negócio que é legal. A gente vem aqui no form registro. Ó. Eu vim aqui colocar no layout. Ó, colocar um pad. Eu vou colocar um pad padrão de 10. Ele deu um espacinho aqui para os componentes não ficarem colados no grupo. Isso aqui não faz diferença se a gente não for fazer um enfeite nesse grupo. Mas eu vou fazer só para ele ficar mais bonitinho. Ó. A gente está com o grupo selecionado, a gente vem no estilo. Eu vou colocar o filled, não. É do... Eu acho que não é aqui. Não, não é essa opção. Eita. The border. Eu vou colocar a borda sólida. Cadê? Perdeu meu espaçamento. Vou colocar de novo. 10, tab 10. Já está com espaçamento. Vamos voltar aqui na aparência, colocar a borda de... Vou colocar uma borda maior para a gente ver se consegue... Ah, tem que mudar a cor dela. Aí, agora a gente consegue ver a borda, certo? 5 ficou muito grosso. Vou colocar um 2. O roundness eu já mostrei que é o arredondamento no vídeo de layout. Eu acho que eu ainda não publiquei ele, mas daqui a pouco ele está online. Só para ele ficar um arredondado. E eu vou colocar agora um margem. Vou colocar margem em cima, vou colocar 50. Ó. O espaço ficou fora do componente, tá vendo? Então essa é a diferença do margem e do padding. O padding é para dentro, o margem é para fora. Assim a gente já tem um componente bem... um grupo bem legalzinho. Acho que agora é só a gente terminar de configurar. Vou colocar um texto para dizer o que eu quero. Eu poderia colocar no placeholder aqui, ó. Placeholder, nome, por exemplo. Só que eu acho que fica muito apagadinho. Então eu vou colocar fora um texto. Vou colocar nome. Sem o enter, né? Só que tem um pequeno detalhe, ó. Ele deu um espaçamento entre o nome e o input. O que eu posso fazer? No nome, eu vou no layout. Daí na margem de baixo, em vez de eu colocar uma margem positiva, eu coloco negativa. Menos 5. Eu coloquei o gap de 10, menos 10. Então ele subtrai esse espaço da borda. Então ele ficou coladinho aqui, ó. Eu não precisei criar um outro grupo para colocar os dois um dentro do outro sem espaço. Só um detalhezinho que facilita um pouco a vida. Colar algumas vezes esse componente aqui para não precisar ter que ficar configurando todos. Vamos arrastar um para baixo lá. Depois a gente troca os nomes de tudo. Por isso aqui que a gente não enxerga direito no Bubble, né? Vamos ver. Texto. Nome, input nome. E vai ser usuário. Placeholder eu estou trocando também. Só por questão de estética, mas a gente pode até remover ele depois. Tá tudo lá para baixo. Primeiro nome, usuário, depois o e-mail. O e-mail. Vou trocar o tipo para e-mail.
Os outros dois aqui vão continuar como texto. Depois do e-mail, a gente vai jogar aqui senha, o enter. A senha eu vou colocar o asterisco, só para questão de estética mesmo. Deus, 6, 8. Vou deletar esse outro aqui. Deleta. E vou copiar esses dois juntos. É o shift que a gente usa para segurar, tá? Para selecionar mais de um. Copia e cola. A gente trocou por tipo senha. Password. Confirmar senha. A gente já tem uma tela de registro bem estruturadinha aqui. e-mail@domínio.com. Só por questão de estética também. Fica mais apresentável para o usuário final. Agora, no forma de registro, a gente já tem todas as... Vou trocar alguns nomes aqui primeiro. TB título. Esse TB é a abreviação que eu uso para text box. Eu acho que está errado, viu? Seria LB, de label. É só um texto, né? LB é nome. A gente não precisa trocar o nome disso aí, tá? Aí o input eu vou colocar TB. O padrão de gosto mesmo. Quando eu desenvolvo o aplicativo para Windows Forms, por exemplo, os componentes chamam tipo textbox, label, então eu sigo esse padrão por costume de usar há um tempo já. Usuário, e-mail, TB e-mail, LB senha. Esse C aqui seria de confirmar, tá? Esse senha é confirmar senha. Aí eu vou adicionar um outro grupo. Adicionar por aqui que é mais fácil. O grupo aqui. Esse grupo vai ser do tipo linha. Para ele deixar os botões um do lado do outro. E a gente vai adicionar dois botões aqui no grupo. Eu não precisaria colocar dois, tá? Mas eu vou colocar já para mostrar para vocês como fazer essas personalizações aí. Criar e cancelar. Agora, no cancelar, eu não vou usar esses estilos que tem. Eu vou adicionar um novo estilo. Na verdade, eu vou editar o estilo. Esse primário aqui, eu vou até trocar o nome dele. Vou colocar azul. O vermelho eu vou trocar para vermelho. Não gosto desses nomes estranhos que eles colocam, tudo a definição do que é. Bota um nome resumido. Vou copiar o azul. Vou copiar por aqui. Copy paste. Vou colocar cinza, que seria o desativado. A cor de fundo a gente vai usar um cinza. Passar pro lado aqui. Ficou legal. Desativado não, né? É o... eu esqueci o nome agora. Como se fosse o botão que não é o principal, né? Então, clico no cancelar. Tá bom, Bubble, sai. Aí no estilo dele, ó, vou adicionar o cinza. A gente clica aqui no grupo. Eu usei o padrão. Ah não, então vou colocar só botões. A gente vem no layout dele. Layout errado, esse daqui. O alinhamento do container, a gente coloca a última opção que ele encosta nas bordas. A gente pode aumentar o tamanho do botão depois. Aí é preferência, cada um faz do jeito que quiser. E depois desse componente eu vou adicionar um alerta. Eu não sei se vai precisar disso, não sei se vai dar certo. E tem um detalhezinho que é aqui, ó. Se eu vir aqui e essa barrinha azul tiver pequenininha, menor que o componente, ó, ela vai adicionar dentro. Se eu
vir mais para cima um pouco, ó, ela ocupa o espaço inteiro, então ela vai adicionar abaixo. Ó, adicionou fora daquele grupo. Esse alerta aqui, eu não vou deixar ajustar a largura. Então esse alerta aqui ele vai ser para mostrar algum texto. Não sei se a gente vai precisar, mas eu vou deixar ele aqui por padrão aí, só pra gente ter ele. Se a gente for usar, a gente usa, senão a gente só deleta depois. Mas esse alerta é o padrão do Bootstrap, né? Só para explicar melhor, deixa eu só abrir aqui. Para quem não conhece, vou carregar aqui. O Bootstrap, o que ele é? Ele é um pacote que tem configurações prontas, né? Por exemplo, se eu vim aqui em exemplos, a gente tem vários exemplos de sites que usam, de sites não, né? De template de coisa do Bootstrap. Ó. Por exemplo, eu vou abrir isso aqui, Dropdown. Seriam os menus. E ele já tem todo o estilo de formatação para a gente não precisar fazer isso manualmente. E o Bubble usa isso. Não é necessariamente o Bootstrap, mas é no mesmo estilo. Que ele tem o padrão lá, o botãozinho azul, essas coisas. Aqui seria o tema Dark, né? Ó. O footer é a parte de baixo do site. Ó. Companhia, logotipo, algumas opções, redes sociais. Então cada um desses grupinhos aqui são exemplos de footer, que é a parte de baixo do site. A gente tem os modals também, que seriam tipo uns pop-ups. Alguns exemplos de modal, ó. Modal para celular, né? O padrão de celular. Alguns tipos de modal. Modal de login. Então no Bootstrap a gente tem várias coisinhas prontas. Que agilizam bastante o desenvolvimento. Os exemplos de botões, os botões de fechar e tal. Primário e secundário, ó. Eu coloquei o cinza para seguir o padrão do Bootstrap secundário. Isso aí pode colocar na cor que você quiser. A gente tem o header também, ó, que seria os cabeçalhos. Ó, o cabeçalho que nem a gente fez lá. Não foi tão bonitinho, mas só para vocês entenderem. Cada um desses cinza um pouquinho menos escuro aqui é um exemplo de cabeçalho. Daí tem alguns que tem componente com drop down, né, que a gente pode escolher dependendo da nossa aplicação. Esse aqui tem ó, as opções de um lado, as opções públicas, né? Login e criar conta, registro. Aqui quando você já está logado ele aparece algumas outras opções. Então, isso aqui é só um layout para a gente copiar e usar no nosso site. Mas o Bootstrap não vem no caso agora. Estou explicando porque esse componente aqui é no estilo do Bootstrap também, que é os alertas. Deixa eu ver se eu acho aqui. No site do Bootstrap a gente acha tudo, viu? Tudo sobre ele. Inclusive como baixar, como usar sem baixar. Você coloca só um link no seu site para ele puxar as informações do Bootstrap ao navbar, que é o que a gente tinha feito. Na verdade era o navbar, não o header, né? Tem vários tipos de navbar, né? Alguns que abrem, alguns que só exibem mesmo os componentes. E o Bootstrap, o povo usa ele porque se eu fizer assim, ó, não, Ctrl Shift I, ó, diminui o tamanho da tela. Então ele já se ajusta automaticamente, ó, exibindo os itens. Eu estiquei aqui, alinhou para celular, ó. Então ele é responsivo. O Bootstrap é muito usado por causa disso. Eu não preciso ficar desenvolvendo uma configuração para cada tipo de dispositivo. Ele já tem essa configuração padrão dele. E a gente pode testar no claro também, né? Porque ele também tem o esquema de tema, né? Escuro e claro. Mas vamos deixar o Bootstrap de lado e voltar aqui pro Bubble. Esse alerta aqui, deixa eu só ver se tem a opção de deixar ele começar invisível. Só para não ficar. Dá um play primeiro para ver como é que ficou. Vou começar aqui a tela de registro, né? A gente não configurou nada ainda. Aparentemente o Bubble está lento. Vou dar uma pequena pausa até ele carregar. O Bubble não está muito legal hoje, deve estar meio sobrecarregado, não está carregando. Mas vamos dar sequência aqui para não ficar perdendo muito tempo. Então essa aqui é a nossa tela de registro.
Vamos configurar ela primeiro, depois a gente copia ela e faz o de login. Então o botão cancelar, a gente vai só adicionar um workflow nele, uma função para mover para o index. Quando o botão cancelar for clicado, vai para a página index. Não tem segredo também não. O criar, o mesmo esquema dos outros vídeos, né? Conta user up. A gente quer a confirmação. A gente vai lá no e-mail. tb e-mail. Eu sigo esse padrão porque ó, digitei tb, ele lista só os, abre aspas aí, text box ou caixa de input, né? tb e-mail, valor. Senha, mesma coisa. tb, senha, valor. Informação, tb, senha, valor. Opa. B, o C, senha, valor. Agora a gente tem que adicionar dois campos, que é o nome e o usuário. O valor do nome vai ser o tb nome, valor, e tb usuário, valor. Beleza. Agora a gente já tem toda a configuração da criação de usuário. Se der certo, ele vai... deixa eu só ver se a gente consegue fazer isso. Eu tava vendo aqui aquele alerta lá, a gente não vai conseguir usar do jeito que eu tô querendo. Até pode conseguir, mas vai ser um processo um pouco complicado. Eu vou pular isso daí. A gente tem um negócio que chama isso agora. Eu acho que eu tenho que adicionar, tenho que manter ele. Ctrl Z para desfazer. O alerta está aqui, né? Você tem que, olha lá, mostrar a mensagem no alert box. Só testar isso aqui para a gente ver como é que funciona. A mensagem vai ser registrado com sucesso. Vamos ver se depois vai para a página de index. Antes de tudo, eu vou desconectar o usuário, né? Vai para cima aqui, então desconecta o usuário e vai para a página index. Testar, vamos ver se o Bubble vai carregar agora. Carregou, não está a coisa mais linda do mundo, mas agora vocês já sabem como fazer e deixar bonitinho. 1, 2, 3, 3. O alerta ele já vem por padrão invisível. Primeira vez que eu estou usando ele, então não sei como ele funciona exatamente. Vou criar. O que vai acontecer? Registrado com sucesso e redirecionou. Beleza, era mais ou menos isso aí que a gente queria fazer. Só que eu ia ter que configurar manualmente e o Bubble já faz isso. Voltou para a tela de início. Login e registro. Registro e o login a gente não configurou ainda, então vamos fazer isso aí. Lá no index. Aí, né? Registro, o que vai fazer? Apenas navegar para a página registro. Agora vamos criar uma nova página, que vai ser a página de login. Vamos copiar a página de registro, porque eu não quero ter que refazer tudo. Conectar. O nome. Esses dois eu posso deletar. Confirmar a senha também posso deletar. Não sei se dá para deixar para conectar com o usuário. A gente vai testar aqui também. Então aqui a gente vai trocar para conectar. Cancelar vai ser a mesma coisa. Aí ele já está configurado porque a gente copiou, né? Volta para a página index. O conectar a gente vai... Não consigo deletar tudo de uma vez? Não. O botão delete também não funciona. Tô deletando um por um. Vou deletar tudo aqui e deixar o botão sem configuração ainda. Eu vou trocar o login para início.
aqui na navbar, né? Então, como eu estou na tela de login, eu posso mover para a tela de início. Isso aqui é só questão de personalização, né? Como eu não fiz um negócio meio automático, eu vou ter que fazer manualmente. O registro vai mover para a tela de registro. Eu vou ter que configurar isso em cada um dos lugares que eu tiver essa navbar, porque eu não fiz ela automática. Nem aqui na tela de registro, o login ele vai mover para a tela de login. E o registro eu vou jogar para cá. Mais fácil vir aqui, registro, no layout, né? Meu Deus, aí. Daí eu troco para início. Isso que eu fiz aí de mover o lugar dele, eu posso simplesmente arrastar aqui, ó, um para cima do outro aqui, ele já reposiciona. E o início vai para a tela de início. Beleza, se eu estou na tela de registro, eu não quero mais criar outra conta, eu quero logar, eu já lembrei que eu tenho conta. Eu venho aqui no login, não preciso clicar no cancelar, mas a gente colocou só para... Caramba, que barulheira. Pera aí, pausa aí para tirar o som. Cara, fazendo barulho aqui, parou já. Não lembro onde eu tinha parado, mas... Bom, eu acho que eu estava falando só sobre essa parte aqui. Então o navbar a gente configura do jeito que a gente quer. Se a gente fizer ele configurado antes de copiar as telas, ou ele já vem com as funções programadas, né? Mas isso aí também é indiferente. Configurar em uma tela ou outra aí, você só tem que lembrar de configurar todos os botões para não ficar um botão inútil ali, né, sem fazer nada. Na tela de registro a gente já mudou. O index eu acho que eu já configurei também. Botão de registro. Então a gente vai configurar o de login agora. O de login é o mesmo esquema. Redirecionar para a página de login. Sem segredo nenhum. É só isso. Esse index aqui, vai mexer nele depois. Vamos aqui no login. Eu ia ver se dava para conectar usando o e-mail. Então vamos lá, conectar. A conta. Log the user in. Tem só a opção e-mail. Não tem a opção usuário. Então vamos de e-mail mesmo. DB e-mail. Velho, password. DB senha. Velho. Padrão vou deixar não. Lembrar o e-mail vou colocar não também. Isso aqui a gente não vai perder tempo fazendo aquilo de ficar salvando o último login. Então como vai usar só e-mail, a gente pode arrancar esse usuário. Criamos um campo à toa, mas diferente. Não foi muito perda de tempo não. A gente pode usar para outra coisa depois. Ou não também. Tanto faz. A tela de login já está certo. Depois que fez o login, a gente tem só que redirecionar para a página. A gente não criou ainda, então a gente vai criar. Nova página. Página viagens mesmo. Essa aqui eu não copiei, tá? Eu deixei ela em branco. Esperar aqui. Lentidão do Bubble. O Bubble não quis criar minha página nova, então eu vou criar. Vou criar de novo. Viagens. Tentar criar. Vamos ver se o Bubble vai colaborar com a gente agora. Agora foi rápido. Configurar a tabela viagens então. Mesmo esquema. Coluna. A gente exibir nossos campos de forma mais bonita, sei lá. Vamos copiar essa navbar. Eu não quero ter que ficar refazendo coisa que eu já fiz. Depois a gente pode criar template, essas formas de reaproveitar as coisas. Os botões login e registro, depois a gente configura certinho para como eles vão funcionar. Já vi isso em função. Vou selecionar os dois aqui. Capa ícone. O layout deles eu vou colocar tamanho da largura 44 e manter para ele ter uma largura fixa. Ficar do mesmo tamanho, não vai ficar um botão maior que o outro, não vão esticar.
Depois a gente coloca lá o botão de adicionar, o botão de logout, o que a gente for fazer, né? Nessa nossa barra de navegação. O cadastro de viagem já está criada a barra de navegação, a gente vai colocar um grupo de repetição. Vamos fazer aqui no centro. Parente container seria o grupo onde ele está. Então ele está no grupo layers, seria como se fosse a página aqui. Ó. Seria como se fosse, não, é a página. Nossa página é um container. Esse daqui também é um container, só que de repetição. Então a gente alinhou o componente na horizontal aqui no centro da página. Esse navbar ele está no mesmo esquema. Ele está dentro da página viagens, né? A gente alinhou ele. Aqui a gente não se preocupa porque ele estica e ocupa a largura inteira. Então vamos lá no container. Eu vou colocar uma borda nele só para a gente conseguir ver o componente. Porque senão fica um componente branco e a gente não vê. Tem que subir em cima para ver ele. Vou colocar uma borda aqui, ó. Isso aqui eu mostrei no outro vídeo, mas agora eu tenho um exemplo para mostrar. É isso daqui, ó. Esse site é maravilhoso, W3 Schools. A gente tem vários estilos, sólido, dotted, é tudo padrão do CSS por padrão, né? Então, ó, o dotted seria pontilhado, o dashed seria tracejado, sólido, o double, o groove, aqui não dá para ver muito bem. E o read também não dá para ver muito bem, mas ele seria como se fosse um estilo de botão. O inset e o outset, ele é o mesmo estilo, só que como se fosse um botão sem muito detalhe. Ele é mais tipo assim, a parte de cima e da esquerda ele é de uma cor e a parte de baixo é como se fosse um botão sem pressionar e aqui o botão pressionado, ou o contrário, né? O de baixo é sem pressionar e o de cima é pressionado. Sem borda, com a borda escondida, né? Não dá pra ver a diferença aqui, mas a borda ocupa um espacinho. E aqui com uma borda mista, que é o que eu mostrei. Tipo, eu quero fazer uma borda, ó, vou marcar aqui, ó. Definir cada borda independente, ó. Eu posso colocar em cada uma borda diferente. Em cima eu quero uma borda sólida de 5 pixels. Não. Não é aqui, é aqui. A borda ficou com 5 ali. Essa cor aqui é que ele vem por padrão. A gente pode trocar também. A borda da esquerda eu quero uma borda tracejada. Vou aumentar o tamanho dela para 5 também, ó. Então, a gente consegue colocar uma borda personalizada. Isso aí nesse caso aqui não vai servir muito. Então eu vou colocar uma borda sólida mesmo. Arredondamento 5. Tamanho dela 2. Só para a gente ver o nosso componente ali. Sem clicar nele, né? E nesse componente a gente vai ter que definir agora as informações, que é o tipo do conteúdo que tem nele. É uma viagem. E o data source é os dados que vão ter nele. O Bubble ele ferra um pouco a gente com isso. Então ele vai fazer uma pesquisa por um tipo de viagem. O que ele vai usar para pesquisar? Ele vai pesquisar por criado por. Quando criado por for igual ao usuário atual, ele vai mostrar. Ou seja, vai mostrar só as viagens criadas por aquele usuário. Futuramente a gente pode fazer algumas coisas tipo adicionar um campo para adicionar outras pessoas, outros usuários para uma viagem. Por exemplo, fazer uma viagem compartilhada e daí aqui na hora de filtrar a gente pode usar tanto o criado por quanto o nosso próprio campo, né? Tipo pessoas que vão na viagem e daí todas essas pessoas vão conseguir vir na lista delas. Mas isso a gente não vai mexer por enquanto porque é um pouco mais complexo. Então aqui ele já vai mostrar as viagens criadas para aquela pessoa. Eu vou ordenar pela data de criação. E ele não vai ser descendente, vai ser ascendente. O que quer dizer isso? Em ordem crescente ou não? Não tem muito segredo não. Enquanto acho que só isso tá bom. Agora a gente já tem nosso grupo de repetição. A gente pode adicionar os componentes dele. Primeiro de tudo, eu vou adicionar um checkbox. É pra gente marcar se a viagem foi feita ou não. Esse checkbox eu vou deixar ele sem valor. Eu não quero que o texto fique nele. Eu poderia usar tipo aqui país, tracinho, cidade, tracinho, local.
Mas aí fica um componente só e a gente não consegue personalizar. Se eu quero o país de uma cor, a cidade de outra, aqui eu já não consigo fazer. Então vamos deixar sem texto. O layout dele agora, isso aqui é interessante. A gente define o tamanho da largura dele. Eu vou definir como 36 para ficar o mesmo da altura. Porque se eu não colocar isso, ó, se eu só desmarcar aqui, opa, só apagar aqui, ó, ele ficou, tá vendo um tracinho aqui? Ele ficou como se fosse tamanho zero. Então quando eu colocar um texto, o texto vai sobrescrever, ó. Vou até adicionar um texto aqui, ó. Aí, no grupo de repetição, eu tenho que mudar o layout para linha, né? Primeiro de tudo. Ah, o texto ficou por cima, ó, porque o tamanho dele tá zero. Então eu vou definir um tamanho de 30, tá bom? 30 tá bom. Um pouco menor, hein? Vou colocar 25. Então a gente definiu o tamanho dele. A altura, deixa eu ver se eu consigo deixar zerado. Deixei zerado, ele ficou no padrão necessário só para exibir a imagem ali. Isso aí é detalhe também. A gente vai personalizando conforme o nosso programa. Adicionei um texto, mas primeiro eu vou mudar isso daqui, ó. No grupo de repetição eu vou colocar aqui como viagens. Já tem esse nome, né? No nome da página. Eu vou colocar grupo viagem. Eu não vou deixar ele ajustar com o conteúdo, ou seja, ele vai ocupar a tela inteira. Isso aí você personaliza do jeito que você quiser, você coloca a margem depois. Inclusive eu vou até colocar aqui. Na esquerda e direita eu vou colocar 30. Eu falei 30, coloquei 20. Tá bom, só para ele ter uma margem e não encostar certo, na página. Um pouco mais bonitinho. Em cima e embaixo eu vou colocar 20 também. Para ele ficar, digamos, centralizado ali, né? Embaixo vai ser difícil a gente ver porque o componente ele vai crescendo, né? Depois a gente pode pulsar aí e achar aquela configuração de barra de rolagem. Mas isso aí também é para frente lá. Então, aqui eu vou trocar para CB, checkbox. Serve como combo box também, mas não é o caso que a gente vai usar. Realizado. CB realizado. CB não. LB país. Agora eu vou copiar isso mais duas vezes. LB cidade. LB local. E aqui, ó, vamos começar a configurar. No CB, o status dele eu vou colocar como dinâmico. Ele vai puxar da linha que eu tô. Então eu pego current row, current cell, viagem do tipo realizado. Então ele vai mostrar o valor se ela está realizada ou não. No país, mesmo esquema. Em vez de eu mostrar um texto fixo aqui, eu apago ele e coloco um dado dinâmico, a célula que eu tô e país. Agora na cidade, mesma coisa. Apagar aqui, célula atual, cidade, depois célula atual e local. Agora eu vou adicionar mais dois botões. Embaixo do local aqui. Adiciona um e copia que fica mais fácil. Seleciona os dois para editar os dois de uma vez. Vamos colocar um ícone. Edit. Vou colocar um lápis. No layout vamos colocar um tamanho fixo. 44 mesmo. Fixa e tamanho 44. Beleza. Agora seleciona os... Primeiro eu vou trocar aqui. BTN editar. BTN deletar. Agora no deletar a gente troca para trash. Ó. Vamos colocar trash mesmo. Não é trash, é delete. É uma latinha de lixo aqui sem muito detalhe. Queria uma que fosse... Eu usei em outro lugar, só que eu esqueci como é que eu coloquei o nome dela. Mas tá bom, a gente já tem os... Basicamente a lista de reprodução. Opa, faltou uma coisa. Faltou a imagem. É um componente tipo image. A gente vai colocar ela depois do local aqui, ó.
Ela ficou gigantesca. O tamanho dela, eu vou colocar 100 por 50. Só para não ficar muito grande. Depois a gente pode configurar. Na verdade é 44, né? 44. É o tamanho dos botões. Só para ela ficar, digamos, alinhada aqui. E depois a gente configura para ela, quando a gente clicar, abrir em tela cheia ou fazer alguma coisa com essa imagem. Mas vai exibir uma pequena préviazinha ali. Então, o nosso componente já está basicamente pronto. Os campos dele, né? A gente só tem que configurar aqui o imagem, ó. A imagem vai ser uma imagem dinâmica. A gente também vai pegar da tela atual e aquele campo imagem que a gente criou lá, né, no banco. O modo de renderização eu vou colocar o zoom. Eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas o stretch seria esticar, ele vai esticar a imagem, ou seja, se ela não tiver desse tamanho, dessa proporção exata, ela vai ficar distorcida. O rescale eu não lembro qual que é, e o zoom ele estica ela para ela caber, ou ocupar o maior tamanho possível, sem zoar a imagem, sem tirar a proporção dela. Esse alt tag aqui são coisas do HTML, a gente não precisa entrar nisso agora. E deixa eu ver o que mais a gente tem que fazer. Lembrei uma coisa que eu tinha feito também no outro protótipo. Na imagem aqui, eu coloquei uma borda. Coloquei uma bordinha sólida. Pode ser de 1 pixel mesmo. Vou trocar a cor dela para um azul para ficar mais visível. Só para a gente aqui conseguir ver o componente, tá? Vai ter uma bordinha depois nela. Eu acho que essa parte do componente já tá o necessário para a gente conseguir exibir. Então aqui no botão, o antigo botão login vai ser o botão nova viagem. Plus add. Vamos usar o mais aqui, ó. O maisinho. Esse outro botão aqui. Alt. Cada hora. Eu nem tinha reparado nisso aqui. Os estilos dos ícones, né? Logout, ó. A gente tem o botão de sair, mas eu vou ver se no filha de melhor. A filha dele é um pouquinho mais espesso. Rounded seria arredondado. Two tone é com 2 tons. Aqui ele já tem o cinza e o branco em vez de só o branco, né? Sharp ele é mais pixelado, digamos assim. Tem uma outra opção. Aqui é o que tá. Eu usei no outro vídeo que fica mais legal. Vou deixar esse de logout mesmo. Eu vou trocar o estilo dele para o vermelho. Aqui, ó. A gente troca aqui por isso que eu não estava achando. Esse font awesome aqui é o estilo dos ícones. Os ícones que tem em cada um desse aqui são diferentes. Então, Alt. Agora eu consigo achar aquele botão que eu quero. 4 e vou usar aqui, ó. Um mais grossinho. Trocar daqui também. 4 era edit, né? Pena. Um pouquinho mais bonitinho. Aquele cheirinho que eu queria, ó. Ele é um pouquinho mais bonitinho. Beleza. Mais uma coisa que vai passando batido, né? A gente nem lê essas coisas. Beleza, já está configuradinho uma forma legal aí. Meio bonitinho os botões.
Agora a gente vai configurar. Primeiro de logout, que é o mais simples de tudo, né? Quando o botão for clicado, vem em conta, log user out, só desconecta e redireciona para a página index de novo. Sem erro, né? O botão de adicionar uma nova viagem, eu falei que eu ia fazer de um jeito diferente. Em vez de usar o pop-up dessa vez, eu vou adicionar uma nova tela. Vai ser nova viagem. Essa borda aqui agora que eu já mostrei, eu já posso até fechar isso aqui. Já criei nossa tela de nova viagem. Já vamos mudar o layout para coluna primeiro. E eu vou copiar algumas coisas porque eu não quero ter que refazer. Vou copiar esse grupo de registro aqui. A nova viagem. Vou lá. Esse aqui eu não vou colocar barra de navegação, tá? Vou deixar só como se fosse um pop-up mesmo. E vai ser form de nova viagem. Vai chamar cadastro uma viagem. País. Cidade. E local. O tipo dos três vai ser texto. E o placeholder não vai ter. Coloquei com espaço só para aplicar nos três, tá? Então, eu esqueci de ativar aquele componente que fica mostrando as teclas que eu aperto. Mas isso também não tem muito segredo não, pessoal. Não estou fazendo coisa muito complexa. Título. Vou trocar aqui para país, só para não ficar bagunçado. TB país. Label cidade. TB cidade. Label local. TB local. Beleza. Aí, agora a gente tem um componente novo que é o upload. Tem o file upload, o uploader, né, que é para enviar um arquivo, e o picture uploader, é para enviar uma imagem. Vou adicionar ele aqui, ó, olha como é que ele fica. Antes disso eu vou copiar essa label aqui e colocá-la para baixo. Aqui em vez de local vai ser imagem. Imagem do local, né? RP imagem. Agora aqui no picture uploader eu vou vir. Então vai ter uma largura fixa. Ele vai ocupar o componente inteiro. Na aparência dele, quero colocar uma borda bem simplesinha só para. Tem a borda? Ah, tem. Ah, já tá no tom. É isso aí mesmo, vai ficar assim mesmo. A gente consegue trocar o texto. Clique para enviar uma imagem. Clique aqui, né? O conectar vai ser cadastrar. Depende de cadastrar. E begin cancelar. O cancelar já vamos fazer, que não tem segredo. Então cancelar, o que ele faz? Volta para a página com viagens. Foi? Uma coisinha aqui. Vou colocar também. A cópia para cima vai ser RB realizada. Não precisa desse label. Pode deletar aqui. Eu fiz errado. Eu vou colocar o checkbox. Um checkbox antes da imagem. E vai chamar viagem realizada. Por quê? Porque eu poderia colocar uma label, mas como ele já tem uma label nele mesmo, um texto nele mesmo, não preciso me preocupar com isso. Eu vou configurar para ele selecionar primeiro o layout. Não vai ter uma largura fixa, ou seja, ele vai ocupar o espaço inteiro. A altura dele, cadê?
O alinhamento vai ser no centro. Questões estéticas. Assim tá bom mesmo. O texto aqui 16. Tá igual. Parece que tá um pouco diferente. Arrancar isso aqui. Deixa para ele ajustar com o conteúdo. Então ele fica do tamanho padrãozinho ali. Aqui é só uma checkbox normal. Vou trocar o nome para realizado. Realizada, né? Realizada. O Picture Uploader aqui eu vou colocar imagem. Só imagem. Daí montar ele bem. Tá certo. A viagem, botão cancelar. Agora a gente já tem todos os campos que a gente precisa para cadastrar uma viagem. Cadastrar. Adicionar um workflow. E data agora. Data, que é o banco de dados. Vamos criar uma nova coisa. O que é essa nova coisa? Que tipo que é? O tipo viagem. Adicionar um campo. O campo país é igual a TB país, velho. O campo cidade é o TB cidade, velho. E o campo local é o TB local, velho. Beleza, já adicionamos 3 textos que a gente tem. Agora, a cidade, o local e o país. Agora a gente vai mudar o realizado, que é o CB realizado. Checked. Tá checado, vai ficar true. Se não tá checado, vai ficar false. Checado é uma palavra estranha, mas tudo bem. Realizado, tá certo. Agora a imagem. A imagem, a gente vai pegar aquele componente imagem que a gente adicionou, o Picture Uploader, né? Bom, daí o campo imagem no banco vai ser aquele componente que é o Picture Uploader, mas a gente trocou o nome dele para imagem. E velho, que é o valor dela, que vai ser a imagem que a gente enviou. E já está com os 5 campos que a gente fez aqui. Deu certo, ele só vai voltar para a página viagens. E aparentemente é isso. A gente testar já, mas eu vou deixar para testar tudo de uma vez para ver se o Bubble é tão bom assim, né? De não precisar ficar testando. Então a gente já tem a tela de nova viagem para cadastrar. Já tem a tela de viagens. A gente só precisa adicionar essas 2 configurações depois. Vou mudar isso aqui para vermelho. Vou colocar a imagem de novo, né? Aqui é o trash. Pronto. Tá mais bonitinho. E já dá para testar. Vamos lá no index para começar da página inicial do programa. Se o Bubble vai querer funcionar. Aí funcionou. Vamos criar um registro então. Teste, arroba teste.com, senha teste. Aparentemente registrou, né? Já voltou para a tela inicial. Vamos fazer o login. Eu não removi esse usuário aqui, devia ter removido. Não consigo fazer login. Aproveitar para já fazer isso agora. Login. Eu não tinha removido porque eu ia ver se dava para fazer, né? Remove esses 2. Conectar eu já fiz. Ah, é. Ele está logando o usuário. Tem que redirecionar, né? Para viagens. Deixa eu terminar de configurar. E o Bubble tinha saído do ar um pouquinho. Agora voltou. Teste.com, senha teste. Conectou? Eu não coloquei o campo aqui para mostrar o usuário que está conectado. Beleza. Conectar está funcionando. Está desconectando normal, beleza. Vamos lá então de novo. Teste.com, senha teste. Vamos cadastrar uma viagem para ver se está funcionando.
não configurei isso agora. Quando o botão nova viagem for clicado, tem que mover para a página nova viagem, né? Senão não vai funcionar mesmo. E no navbar, vou duplicar esse logo aqui, vou colocar um hello. Olá, usuário atual e nome. Vou mostrar o nome. Olá, nome. Vou colocar um ponto aqui depois. Só. Aqui a largura vai ser ajustada. Aí, tá ocupado. 14 tá legal. Linha para a esquerda, para a direita. A altura a gente não vai ter uma largura. Vai ajustar a largura. A altura não vai ter e a largura a gente vai ajustar com o componente para ele ficar pequenininho ali no canto. Qual que tá o tamanho do botão? 24. A altura vai ter 24 também para ele. 44. 44. Para ele ficar do tamanho do botão. Já vai aparecer o nome do usuário aqui. E aqui vai aparecer, vai funcionar o botão de cadastrar uma nova viagem, né? Vou lá, teste. País teste. Cidade teste. Local teste. A viagem já foi realizada. Imagem. Local. Aparentemente deu certo. Teste, teste, teste. Tem que configurar isso aqui. Então já está dando para a gente cadastrar os locais. Vamos só arrumar aquilo ali que eu tinha falado. Seleciona os três. E não deixa ele ajustar a largura. Ele vai esticar para ocupar o resto do container, né? Vamos lá ver como é que ficou. 100% bonito, mas está melhor que antes. Mais uma imagem aqui, mais uma viagem. Teresópolis. Teresópolis. Brasil, Teresópolis. A imagem aqui depois a gente configura. Só ele carregar a imagem. Dados do viagens. Nossa, viagens com M, que coisa horrível. A imagem tá aqui. Por que não tá aparecendo? Mas eu acho que é grande. Diferente, isso aí é só detalhe. Então aqui no layout, na aparência, a gente muda o zoom para grayscale. Acho que essa que é a diferença. Ele vai reescalar a imagem para caber aqui dentro. O tamanho que eu defini. Não, ele reescala o componente. O componente se ajustar a imagem. Bom, isso aí também é só detalhe. Agora a gente pode configurar para clicar aqui e abrir em tela cheia. Vamos fazer o botão de deletar, que é o mais simples primeiro. O deletar a gente vai usar um pop-up, tá? Porque o pop-up é um pouco mais rápido de fazer. Na verdade é um pop-up só para confirmação, né? Adicionar o pop-up. Pop delete. Layout dele é em coluna, já tá certo. Ah, não. No topo aqui. Vamos adicionar um texto. Dois textos. Realmente excluir a viagem. Vamos colocar no reading.
Selecionar os dois aqui. Eles não vão ajustar a largura. Selecionou os dois, tá? Agora foi. E vai mostrar os dados do viagem. Vou voltar aqui. E vamos configurar o botão delete. Quando clicar no delete, ele vai state of an element. Vamos adicionar um estado para o elemento pop-up. Um custom state, vamos colocar viagem a deletar. O tipo vai ser viagem. O valor vai ser a viagem atual. Tá na célula atual, né? Em que o botão tá. E daí ele vai mostrar show element, pop-up delete. Agora o nosso pop-up já vai ser exibido e ele já tem o valor no estado dele. Então na viagem aqui, ó. Viagem pop-up delete. Viagem a deletar, que foi o que a gente criou. E país. Assim, ó. Delete, viagem, cidade. Depois esses traços aqui tá muito bagunçado, né? Depois vai mostrar pop-up delete, viagem local. Então deseja deletar a viagem, deseja excluir a viagem. Viagem vai mostrar o país, a cidade e o local. Beleza, agora eu vou adicionar o grupo mesmo. Um grupo com os dois botões de novo. Botão de esse grupo eu vou alinhar ele em linha, dá para cada um ficar num canto. Aqui vai ser o sim. Na verdade eu vou colocar excluir por vermelho, devia ter colocado a imagem depois. E aqui eu vou botar o cinza, colocar o cinza, né? Eu acho que aqui não ficou muito legal, viu? Um pouquinho melhor. E no componente do pop-up eu vou alinhar para ele ficar o primeiro lá em cima, o segundo no meio e o terceiro embaixo. Ele se ajustar, né? O texto aqui vamos colocar no centro. Esse texto também vamos colocar no centro. Não dá para ver, mas na hora que tiver com texto ele vai ficar melhorzinho. Se ele tem a opção de quebra automática. Bom, deve ter, só não sei aonde que tá. Eu devia usar isso ainda. O botão cancelar é opcional, mas eu vou colocar porque fica mais efetivo para o usuário final, né? O que a gente vai fazer? A gente vai limpar, né? Reset relevante inputs. Quando um elemento pop-up, ele vai apagar os dados de lá antes. Ah não, isso aqui já falei que não precisava, é só na hora de inserir. Se a gente for inserir usando pop-up. O excluir.
Vai fazer data, deletar uma coisa. O que é essa coisa? Pop delete, viagem a deletar. Então ele vai deletar aquela viagem que eu passei lá pro componente. Aí depois tem que só fechar o pop-up elementos, ocultar o elemento, pop-up delete. Aparentemente isso aqui já vai funcionar. Vamos fazer um teste. Vamos deletar isso aqui. Deseja deletar? Não. Tá fora não também. Excluir? Sim. Excluiu aquele lá. Tem erro. E a gente vai ter que trocar para ele. Quando a gente alterar ele salvar no banco. Não sei se ele já está fazendo isso automático. Não, ele não está fazendo. Vamos lá no checkbox. Ele já está usando dado dinâmico. A gente tem que marcar a opção por aqui. Se não me engano, viu? Que ele tinha essa opção, viu? Vamos configurar manual também, que não tem muito segredo não. Vamos adicionar um novo fluxo. O componente, o elemento, quando o valor do elemento for mudado, o elemento é a checkbox, né? Quando aquela checkbox mudar de valor, a gente vai mudar as coisas de uma, mudar os valores de uma coisa. Coisa que vai mudar é a viagem atual. O que vai mudar é o realizado, que vai ser igual a este checkbox, este check. Vamos ver se vai funcionar. Atualiza aí, alterei, dá um F5. Então é isso aí, sem erro nenhum. Vou desmarcar, dá um F5, ela está desmarcada. Beleza, boa parte do sisteminha aqui já está show de bola. Agora a gente precisa fazer o botão de editar. Botão de editar. Vou adicionar um workflow. Pensando como que eu vou fazer isso. Eu não sei se tem como passar um valor de uma página. Ah, tem. Tem sim. Não testei isso ainda, mas vamos testar aqui agora. Então, quando você clicar no botão editar, copiar isso aqui primeiro. A página editar viagem. A gente vai clonar da nova viagem. Aquela página ela já está 100% configurada aqui. E o cadastro vai ser alterar uma viagem. Cadastrar ele vai trocar para salvar, né? Salvar e cancelar continua cancelar. Aparentemente é isso aí. Vamos voltar lá na viagem. Quando eu clicar no botão editar, aí ele vai mover para a página, editar viagem, data to send. Vamos enviar um dado para aquela página, que vai ser a célula atual. Eu não posso passar o componente inteiro? A viagem provavelmente vai ser aqui, né? Do conteúdo viagem. Preciso. O tipo de conteúdo dessa página vai ser o viagem. Vamos lá na viagens para ver se agora dá. Dá o botão. Ah, ele aceitou. Então aparentemente vai funcionar. Então vamos voltar lá. Editar viagem. O país, a gente vai. Conteúdo inicial, a gente vai pegar da página aqui. Página atual, viagem. E país. Fechou. Conteúdo inicial da cidade vai ser a página atual.
a viagem da página atual e cidade. O local vai ser a mesma coisa. Viagem da página atual, local. O checkbox dinâmico, que vai ser também página atual, a viagem da página atual e realizado. E a imagem vai ser a viagem da página atual e imagem. Acredito que seja só isso. O celular, deixa eu ver se vai, só volta para a página lá, não faz nada. E o salvar que vai fazer a modificação, né? Então, em vez de criar uma nova viagem, a gente vai em data, mudar as coisas, mudar os dados de uma coisa, né? Coisa que vai mudar, a viagem da página atual. Os dados que vai mudar são aqueles 5 dados: país, cidade, local, realizado e imagem. Os valores: TB país, valor, TB cidade, valor, TB local, valor. Realizado vai ser checkbox realizada, check, e a imagem vai ser imagem, valor. Criar nova viagem a gente pode excluir, né? Basta pra cima. Então, clicou no botão, faz as mudanças na viagem e volta para viagens. Agora vamos lá em viagens e dá um play para a gente testar. Atualiza aí. Vamos editar esse Teresópolis aqui então. E a viagem já foi realizada. Olha só que maravilha. Facinho de tudo. Bom, eu acho que é isso aí, pessoal. O de deletar a gente podia fazer em outra página, mas como é só uma pergunta, né? Não precisa criar uma outra página só para isso. O de editar é um pouquinho mais chato, tem um monte de componente. Se a gente fizesse num pop-up, acaba ficando muita informação aqui no workflow. Mas assim, mesmo se a gente quiser, a gente pode criar uma pasta, ó. Editar. Daí dentro dessa pasta a gente coloca os workflows relacionados a editar. Aí eu vou excluir. Excluir. Botão deletar, a gente coloca, arrasta tudo lá para dentro. Não tem muito segredo. Dá para organizar também. Botão excluir. Esse aqui seria editar. Botão cancelar. Exclusão, né? Arrasta ali para dentro. Botão registro. Então assim, não tem muito segredo. O Purple ele é bem facinho de usar, ele é bem intuitivo. Só tem que mudar algumas coisas aqui. Não ficar bagunçado, né? Tá, botão registro. Logout. Nova viagem já tá certo. Vou colocar o nome aqui para não ficar muito bagunçado lá no workflow, né? Botão logout. Botão editar. Vamos lá. Também. Botão nova viagem. Isso aqui é só para organização também, tá? Então, da mesma forma que no workflow a gente consegue criar as pastas, a gente consegue usar para organizar, né? Aqui a gente também consegue criar pasta, tá? Nova pasta. Viagens. Eu vou criar uma pasta viagens. E tudo que for relacionado à viagem eu posso mover lá para dentro, ó. Mudar a pasta viagens. Para não ficar muito bagunçado. Então, viagens aqui. Dá para pasta viagens. Registro não. Não é pasta. Por exemplo, de autenticação, né? Página registro. É relacionada à autenticação. A página de login é relacionada à autenticação também. A gente vai ter o web page que vai ser o completo, né? Vai ter tudo. Esse reset password também seria relacionado à autenticação. Mas aqui a gente consegue minimizar e deixar só as pastas que a gente quer ver. O index não tem relação com nada de ou viagem ou autenticação. O editar viagens também seria na pasta viagens, né? Então, viagens onde mostra a lista. E o pop-up de excluir, editar e nova. E eu acho que é só isso aí mesmo, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas ficou bem explicadinho.
E já tá feito um trabalho. O que vocês precisavam fazer aí? Agora é só personalizar, deixar com a cara de vocês. Qualquer dúvida, como eu já falei em outros vídeos, me procura na biblioteca ou deixa aí nos comentários também. Na medida do possível eu vou respondendo. 1h20 de vídeo, pessoal. Ixi, deu uma canseirinha.